Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que muitos de nós já passaram. O tal do medo. O medo é uma coisa que me atrapalhou durante muito tempo da minha vida. E como texto base, eu quero pegar aqui o texto do salmista Davi, que está lá em Salmos 55, versículo 4. Olha só o que o salmista nos diz. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e temor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba? Voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Então o salmista Davi aqui está numa situação de vida ou morte, aonde ele clama a Deus, aonde ele está passando por um momento de grande perseguição, de grandes tribulações, que o sonho dele aqui, a oração dele, era para ele se transformar em uma pomba, porque a pomba ele teria asas, ele se abrigaria no deserto e fugiria do lugar que ele estava. E quantos de nós hoje já não passaram por essa situação que Davi passou? O medo é uma coisa que, se a gente não souber lidar com ele, ele vai fazer com que a gente desista de muitos sonhos que a gente tem. Ele faz com que a gente perca as oportunidades da vida. O empreendedor e palestrante Jim Rohn nos diz: a diferença entre o sucesso medíocre e um retumbante sucesso está na sua habilidade de lidar com seus medos. Então, o medo é uma coisa horrível, na verdade. O medo é um monstro. Ele se transforma em um monstro se a gente começar a alimentar ele e não desafiar, e não passar por cima, e não confrontar. E se falando de medo, a gente pode lembrar do desenho Os Croods. Os Croods, é interessante a gente falar sobre ele porque se trata de uma família que vive numa caverna, uma família de um mundo de homem das cavernas, né, vamos dizer assim, um homem primitivo. E eles estão ali, né, o líder da matina com a sua família, com seus filhos, estão ali vivendo uma vida acomodada ali na sua caverna. E eles só saem da caverna quando eles querem comer, quando eles se sentem fome, eles precisam sair para caçar. Esse é o único momento em que eles saem. E eles têm medo de conhecer coisas novas, principalmente ali o líder, né, o pai ali da família. Ele tem um pavor só de pensar em coisas novas. É muito interessante esse desenho. E em dado momento do filme, do desenho, acontece um terremoto ali e eles são obrigados então a sair dessa caverna. E ao sair dessa caverna, eles fugiram ali do terremoto e eles começam a descobrir que existiam coisas maravilhosas além daquela caverna. E eles começam a desfrutar das paisagens maravilhosas, dos lugares lindos e maravilhosos que existiam além daquela caverna. E eles vivem uma experiência nova, então, depois que eles saíram ali do comodismo. Então, o medo prendeu eles de algo que eles estavam perdendo, né? O medo ali, o medo de conhecer o desconhecido, fez com que eles ficassem anos e anos presos ali naquele mundinho ali na caverna. Agora, o que é o medo? Eu pesquisei aqui na internet e tem algumas coisas interessantes que a gente pode observar. Segundo o dicionário Aurélio, a etimologia da palavra medo tem referência no vocábulo metos em latim. Vale observar que no grego o termo utilizado para referir-se ao medo é phobos ou phobos, de onde provém precisamente a palavra fobia.
tendo como significado sensação de insegurança, desesperadora com relação a qualquer momento futuro, inquietação, ansiedade, temor, apreensão. Então o medo aqui, na verdade, ele já está um nível avançado do medo. O medo começa a fazer mal aqui. Por que o medo? O medo é uma coisa, segundo a psicologia, o medo é uma coisa normal. Podemos definir o medo como um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada. Do ponto de vista da psicologia, o medo é um estado afetivo, emocional, necessário para a adaptação do organismo ao meio, com relação ao aspecto social e cultural. O medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa ou de uma organização social. Então o medo é uma coisa normal. O medo que Deus colocou em nossas vidas é para nos preservarmos de não morrermos. Imagine nós, toda a sociedade, se não tivesse medo. Por exemplo, agora, nesse momento, se Deus resolvesse tirar o medo da humanidade, todos morreriam, porque eles não teriam medo de passar na frente de um carro e ia ser atropelado. Eles não iam ter o medo de chegar no penhasco e se jogar de uma ponte. Não teriam medo de pegar uma arma e se matar. Enfim, não existiria humanidade sem medo. Vamos pegar o exemplo de uma criança ali, mais ou menos de 1 a 2 anos. Ela não tem medo de nada. Ela se joga do sofá, não tem medo. Ela se joga da cama, não tem medo. Ela se joga dos teus braços, ela não tem medo de colocar a mão numa tomada e levar choque. Ela não tem medo de pegar uma faca e se cortar. Então é o único momento da nossa vida em que nós não temos medo, é esse momento quando a gente é bebê. O resto das nossas vidas a gente passa a ter medo das coisas, né? Quando alguém joga uma bola, uma pedra em você, você coloca a mão na frente, isso é um reflexo do medo, né? O medo de você não se machucar. Então o medo é uma coisa normal. E quando o medo se torna anormal, é o medo aqui que a Organização Mundial da OMS, que diz que 30% da população mundial sofre de ansiedade. Ansiedade é um medo que está acima ali do medo normal. A ansiedade é o medo antecipado de algo que pode ou não acontecer. E dado essa introdução, eu quero dar um breve testemunho dos medos que eu passei na minha vida até hoje. Primeiro, eu tinha medo de tirar a carteira. Por quê? Porque eu ouvia as histórias das pessoas que reprovavam, né? Que reprovavam quando foram tirar suas carteiras, porque ali o cara que fica do lado de você na hora da prova, ele é um cara muito ruim, o cara fica botando pressão em você ali e você acaba reprovando. Então eu ouvia a história das pessoas e tinha um medo de tirar a carteira, um medo de dirigir. Então anos e anos eu fiquei com esse medo. E quando eu fui tirar a carteira, depois que eu me converti, eu tomei coragem e fui tirar a carteira. E eu tinha muito medo do psicotécnico. A galera falava mal do psicotécnico também, que é uma coisa que, se você ficar ouvindo as pessoas falar, você acaba criando ali pensamentos no seu coração que na verdade não são verdades. Mas eu reprovei 3 vezes no psicotécnico, a primeira vez que eu fui tirar a carteira. E eu fiquei com muito medo, muita insegurança, muito desespero. Nas 3 vezes que eu fui fazer o psicotécnico, eu não dormi à noite. Inclusive na 3ª vez, eu fiquei me batendo a noite inteira para dormir, com aquele medo, aquela insegurança, o coração batendo forte. Eu ficava pensando ali na hora de fazer os risquinhos. Enfim, e o lugar que eu fui fazer o psicotécnico era um lugar bem longe ainda. Demorava mais ou menos umas 2 horas de ônibus. Então eu não dormi, aí cheguei quase atrasado, quase não deu tempo de passar digital. E eu tava tão nervoso que eu tava ali só tava eu e a mulher ali, né? Só tava eu e a mulher pra fazer o psicotécnico, não tinha mais gente. Porque o meu caso era um pouco mais sério.
E eu fiquei apavorado de ver aquela mulher na minha frente. E quando ela me deu aquele caderno ali dos símbolos ali, dos sinais ali, dos pontinhos, eu tava assim, ó. E a mulher perguntou pra mim: "Você tá tranquilo?" "Não, eu tô tranquilo." Até cheguei a gaguejar. E eu não consegui fazer os exercícios. Então a mulher, ela ficou conversando mais ou menos comigo, mais ou menos uns 30 minutos ali, ficou conversando comigo. E mais uma vez eu reprovei no psicotécnico. E aí depois, na quarta, eu passei. Graças a Deus eu passei daí. Aí eu reprovei uma vez na teórica e reprovei 2 vezes na prática. E quando você reprova, você tem que pagar, né? Tem que pagar mais. E eu não tinha condições nessa época de ficar pagando sempre, né? E ali eu fui deixando e acabou que venceu um ano e eu desisti, né? Venceu um ano, daí não tive como mais tirar a carteira. Porque tem um prazo de 1 ano para você tirar a carteira. Eu não sei hoje como é que tá as regras. Mas então ali venceu um ano e eu desisti de tirar a carteira. Fiquei mais ou menos uns 3 anos aí sem tirar a carteira. 3 anos depois eu resolvi novamente tentar de novo. E agora eu já estava mais maduro, já estava mais velho, já tinha passado por tudo isso, então mais ou menos eu estava um pouco mais tranquilo. E dessa vez eu consegui passar. Passei na teórica, passei por 2 questões ainda por cima. Se eu tivesse errado 2 questões, acredito que eu não tinha passado. Passei na teórica e passei na prática. E passei na sorte ainda, porque quando eu fui ligar o carro lá e dirigir o carro lá na rua, eu saí sem o cinto. E o cara de trás me avisou que eu tava sem cinto. Aí depois o cara pediu pra mim estacionar lá, daí eu estacionei 1 metro assim do meio fio. E na faixa amarela ainda. E eu já tava pensando, vou reprovar de novo. Aí o cara saiu do carro comigo ali e mais 2 atrás. Ele saiu do carro, ficou no telefone, ficou meia hora ali no telefone. E eu ali quase chorando de nervosismo. Reprovei. E o pessoal atrás ali tava tentando me motivar, né? E de repente o cara entrou no carro e levou o carro até o Detran. E ele passou a gente. Passou os 3. E pense num cara que ficou feliz da vida. Pense no cara que ficou demais da conta. Eu senti um sentimento de liberdade. Eu queria sair dali correndo, abraçar todo mundo. Tal era a sensação de liberdade. E nessa primeira parte do meu medo que eu quero deixar uma reflexão é que eu não desisti. Mesmo ali que no primeira vez que eu fui tirar a carteira, eu reprovei várias vezes ali no psicotécnico, reprovei na prática, venceu o ano, mas eu não desisti. Eu resolvi enfrentar o medo novamente e dessa vez deu certo, dessa vez eu venci. Mas agora tem a segunda parte do medo. Fique comigo até o final desse vídeo que essa parte também interessante. E essa parte do medo agora é o medo de viajar. É o medo de pegar a estrada. E especificamente eu tinha pavor dos caminhões. Porque eu sempre ouvi as pessoas falar que se você andar devagar ali na estrada, os caminhões passam por cima de você. E realmente isso é verdade, né? Agora que eu tô indo viajar mais. Só que eu tinha pavor, eu começava a imaginar os caminhões atrás de mim, com aquela cara de monstro assim, me perseguindo. Tal era o medo que eu tinha de pegar a estrada e se deparar com os caminhões. Só que a minha esposa, ela sempre foi me motivando, né, a gente viajar. Aí depois que a gente conquistou o carro, né, comprou o carro, ela sempre falava pra mim, vamos viajar, amor, e eu sempre arranjando desculpa. Ah, não, tô com dor de cabeça. Ah, não, eu trabalho à noite, daí eu tenho que acordar cedo, daí eu não vou conseguir dormir. Sempre arranjando desculpa. Eu me lembro que uma das desculpas é que eu tinha medo de morrer. Eu falei pra ela, eu tive um sonho e eu tô sentindo se a gente for viajar, eu acho que eu vou morrer, cara. Tal era o medo, cara, eu tinha pavor de viajar. Sempre quando ela falava assim, meu coração já acelerava e eu já ficava envergonhado ali e tentava arranjar alguma desculpa.
Só que agora no último ano a gente resolveu viajar. Minha esposa começou a insistir, e ela insistiu tanto que eu resolvi passar de novo por cima do medo e resolvemos viajar. A gente foi viajar então ali para Pontal do Sul, aqui próximo de Curitiba, aqui, mais ou menos 1h30 de viagem, e eu decidi confrontar o medo. Só que quando a gente saiu de carro daqui de casa, o meu coração já começou a acelerar. E já começou a vir aquelas imagens dos caminhões. E quando a gente estava chegando próximo ali da BR, eu decidi confrontar esses monstros. E eu decidi, o primeiro caminhão que eu ver, eu vou acelerar e vou passar com tudo na frente. E foi isso que aconteceu. Eu passei o primeiro caminhão, 120 por hora ali. Eu passei o segundo caminhão. Passar não é ultrapassar, né? Ultrapassar é quando tem uma rua assim e outra assim, né? E as estradas aqui aqui perto do Paraná são na verdade, são estradas que só dão uma direção, né? Então é mais fácil. Mas eu decidi que eu ia andar muito mais rápido que os caminhões, e foi a viagem inteira assim. Cada caminhão que eu via, eu apertava o pedal do acelerador e passava com tudo os caminhões. E eu comecei a sentir uma sensação de liberdade, uma sensação de vitória, e aquela coragem me tomou. Só que uma coisa maravilhosa que aconteceu, quando a gente começou a chegar perto da praia, sabe quando a gente chega naquelas ruas de praia, aquela reta infinita, e você começa a chegar perto da praia e começa a avistar as praias, aquela visão, eu comecei a sentir algo muito maravilhoso. Eu comecei a sentir alegria, um prazer. Eu estava ali desfrutando da viagem, curtindo a música ali que a minha esposa tinha colocado no carro, e curtindo aquela paisagem. E eu comecei a entrar no processo de desfrutar agora, depois que eu passei pelo medo, depois que eu enfrentei o medo, comecei a desfrutar da viagem. Começou a vir aquela paz, aquela satisfação e aquela sensação de valer a pena. Valeu a pena ter enfrentado esse medo. E quando a gente chegou na praia, quando a gente entrou lá na praia e começou a nadar e pegar aquelas ondas e curtir ali como casal ali naquele ambiente, foi maravilhoso ainda. Então, mais uma reflexão. Vale a pena você enfrentar o medo. Vale a pena, mesmo que você às vezes ache que você não vai conseguir passar por isso. Mesmo que às vezes é uma fobia, vale cada minuto, cada segundo que você toma essa posição de confrontar o medo. Então esse é mais um medo que eu tinha, medo de enfrentar os caminhões. E um outro medo que eu tinha, na verdade era um medo misturado com vergonha, com insegurança e também com a falta de prática. Era um medo de falar em público. E na verdade, eu estou passando por esse processo ainda. Mas eu tinha muito medo de falar em público. E para começar o canal do YouTube, eu passei por muita dificuldade no começo. Eu tinha uma ideia de fazer estudos bíblicos no YouTube, um canal cristão. Só que eu colocava na minha mente, eu tinha uma coisa no meu coração, que eu não tinha capacidade de fazer um vídeo de 10 minutos olhando para a câmera. Eu sentia, né, essa incapacidade. Se você for observar os primeiros vídeos, e eu acredito que nem é desse canal, é outro canal que eu tinha. Eu tinha vídeos ali de 2, 3 minutos no máximo, e eu não fazia vídeo direto assim, sem cortar. Aí que eu tô fazendo assim sem cortar aqui, ó. Sem edição. E eu cortava o vídeo toda hora, porque eu me sentia muito inseguro. Eu ficava pensando, mas as pessoas, o que as pessoas vão achar de mim? O que eu não vou conseguir falar aqui? E eu não conseguia falar
como eu estou falando hoje. Se hoje você está me ouvindo dessa forma, falar dessa forma, que não é tão boa, mas para mim, que já teve momentos que eu não conseguia nem falar nem 2, 3 minutos, ou de estar falando aí 20 minutos ó, direto, sem ficar cortando o vídeo, foi uma dificuldade. E o canal do YouTube me ajudou a passar por cima desse medo de falar, medo de me expor, medo do que as pessoas vão falar. E o medo de falar em público eu ainda tenho um pouco, pela falta de prática. Só que um tempo atrás, acho que um mês atrás, eu decidi fazer um discipulado bíblico e convidei algumas pessoas para participar. E era aulas ao vivo. E eu fiz ali 4 aulas ao vivo. É a primeira vez que eu fiz ao vivo com um público, mesmo que seja um público pequeno ali de 4, 5 pessoas, eu consegui passar por esse medo de falar em público. E eu ainda, como eu já falei, ainda estou no processo. Então hoje eu estou falando com vocês aqui de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila, sem medo, sem insegurança, pelo menos menos medo, menos insegurança. E eu consigo hoje falar aquilo que eu penso, porque o medo faz a gente não conseguir falar aquilo que você sabe. Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, de falar aquilo que você queria falar. E hoje eu já estou melhorando, estou ainda no processo. Então é isso que eu queria deixar para vocês, esse testemunho. E um versículo final aqui que a gente pode deixar está lá em Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E uma coisa interessante, uma coisa muito importante, não apenas você tomar a decisão de passar por cima do medo, mas saber que Deus está com você, mas saber que é o Espírito Santo que nos conduz a ter coragem. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Por nós mesmos somos debilitados, somos fracos, pobres, cegos e nus. Mas quando a gente ora e pede para Deus ousadia e coragem, Ele faz com que a gente passe por esse medo. O medo é uma coisa normal, a gente sempre vai ter medo. A diferença é como que a gente vai lidar com o medo, como a gente vai confrontar o medo. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar para vocês. Eu espero que tenha ajudado algumas pessoas. Já se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, curte. E é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Deus abençoe e até a próxima. Eu espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.